perspectiva, né, da gente pensar como nós vamos trabalhar para que no final de maio a gente consiga ter um programa de governo, né, um pouco baseado nas experiências, né, estava até falando com o Daniel e com a Laura, do jeito do PT que a gente sempre trabalhou para formular um programa de governo. Que a gente sempre teve plenárias grandes na educação, só que a gente se subdividia por temas, para não deixar escapar nada, né? A gente não consegue discutir todos os temas. Então, a minha proposta inicial, conversei um pouco com o Daniel e a Laura, aberta a sugestões, é que a gente se organize nos seguintes grupos: educação infantil, né, ou de infâncias, como a gente fala agora, né, Lúcia, para mim falar certo. Ensino fundamental e médio, eu estou aprendendo, viu, pessoal? Ensino fundamental e médio, gestão democrática, territórios, céus, rede de proteção social, o Matias ali atrás, que é de São Paulo, financiamento da educação, EJA e MOVA, pesquisa e tecnologia na educação, valorização dos profissionais da educação, educação inclusiva, né, pensando em antirracismo, antimachista, anti-LGBTQIA+, anti os preconceitos. Que aí depois vocês podem, estava tentando lembrar do eixo que vocês propuseram na CONAS, se isso dá certo. Educação ambiental, né, pensando na questão da sustentabilidade desse novo momento. Educação especial na perspectiva da inclusão. Então, esses são os primeiros grupos que a gente pensa em como a gente pode estar se organizando e estar aberto para ter mais, ter menos, juntar, mas que a gente possa se subdividir e trabalhar. E aí a gente vê como fazer esse acompanhamento, tá? Na lista de presença que está passando, o Diogo tem uma coluna que tem área de interesse. Aí é legal a pessoa já colocar qual desses temas, qual o tema da educação que ela está mais a fim de discutir, para na hora que montar o grupo de sala, a gente já facilitar, né, essa organização, pensando no trabalho dele nessa quantidade de pessoas. Sim, dentro da educação integral, então é isso. A gente esquece, educação integral não é um grupo, ele tem que ser um grande guarda-chuva. Nós não podemos pensar em nenhum desses temas sem pensar em educação integral. Né? Nós não podemos fazer um grupo de educação integral e discutir infância sem outro, discutir ensino fundamental que não seja na perspectiva da educação integral. Então não é formar um grupo, mas nós vamos ter que ver como trabalhar isso como um grupo transversal, que ele está de fato presente na nossa organização. Tá bom? Alguém lembrado disso? Pode repetir os grupos? Tá, é uma proposta, tá, gente? Infância, se for parar de falar educação infantil, vocês também, nós vamos falar infâncias, ensino fundamental e médio, gestão democrática, territórios, céus, rede de proteção social, financiamento da educação, EJA e MOVA, pesquisa e tecnologia na educação, valorização dos profissionais da educação, educação inclusiva, né, 2 pontos, antirracista, antimachista, anti-LGBTQIA+. Não, depois vocês corrigem, a gente juro que eu conservo educação ambiental, educação especial na perspectiva da inclusão. Tá? Oi? A gente não tem na rede. Eu acho que a gente discute. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Ensino médio, eu acho melhor juntar. Não, pessoal, não é hora de ensino médio e profissionalização. Segue as Sim, falas. vamos fazer o seguinte.
quem quiser falar, fazer observação, é uma proposta que pode ser mudada. Na sua matéria, as pessoas se inscrevem e falam. Não vai para um debate que a gente já tem 15 inscritos, então vamos seguir as inscrições, né? O primeiro inscrito é Miguel. Levantada as mãos, já tem experiência, já foi evangélico também. Não está. Fala perto do microfone. É o professor de História na Rede Municipal de Ensino, na INF, o professor Enzo Antônio Silvestrin. Sou um homem cis gay. E eu estive também no grupo Cidadania e Direitos Humanos. E quando eu ia me apresentar, eu ia citar que não havia nenhum representante da comunidade LGBTQIA+. Graças a Deus, chegou a Verônica e ela fez uma fala muito incisiva, clara e importante no grupo, né? Se posicionou como mulher trans, né? E eu, como gay, sinto falta nesse grupo de uma pessoa trans, né? É um grupo enorme, né, que não tem ninguém trans para representar essa minoria, esse grupo, nesse grupo de educação, e fica o LGBTQI perdido lá na... Qual o grupinho lá? O subtema? Que é antirracista, anti-LGBT, quer dizer, não tem que ter LGBTQIA+. Sem querer polemizar, eu estou brincando aqui, é para levantar que essa casca de banana, ela é importante. Porque se o Bolsonaro usou a questão do kit gay, o Ricardo Nunes agora está fazendo a cartilha gay. Ele prometeu para esse ano um caderno da cidade sobre a questão de gênero na escola. Então, questão de gênero na escola é muito importante, principalmente no ensino fundamental, é quando essas crianças começam a desenvolver essas características da sexualidade. E muitas vezes a gente é proibido. Ano passado eu quase apanhei de um pai, porque a menina era filha de uma família tradicional brasileira, né? E teve atitudes lésbica, o pai descobriu e ele foi na escola para pegar o professor que ensinou ela a ser lésbica. Então a gente precisa, inclusive, do PPP para nos proteger quando nós falamos sobre gênero na escola. Então é uma casca de banana que a gente tem que saber pisar nela sem cair. Depois a Claudete. Olá pessoal, boa noite. Boa noite, todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. E tem também um mirim que deu uma boa noite, né? As crianças também estão aqui. Então, gente, olha, muito bom estar aqui com vocês, super obrigada pelo convite. Eu sou a Soraya Smiley, professora da Unifesp, fui reitora por 8 anos e 3 meses, 5 anos, um pouco mais de 5 anos, num momento muito difícil do nosso país, em que nós tivemos o golpe, o governo Temer, e depois Bolsonaro e uma pandemia. Eu costumo dizer que nós vivemos 3 guerras, né? A guerra do orçamento, a guerra do Bolsonaro e a guerra que nós tivemos que enfrentar, a pandemia. E eu acho que o meu papel aqui hoje é trazer um pouco a perspectiva, vendo aqui colegas nos movimentos sociais com os quais nós trabalhamos tanto na Zona Leste, para a implantação do nosso campus, no campus da Unifesp na Zona Leste, trazer um pouco, puxar um pouco que o nosso programa faça uma integração com as nossas universidades. Nós temos 2 grandes universidades na cidade de São Paulo. Uma é a USP, a maior universidade
brasileira entre as 100 maiores do nosso país, ou perdão, do mundo, a maior do nosso país, do nosso continente, e também a Unifesp, que hoje é uma universidade plena, a Universidade da Saúde, reconhecida por isso, antiga, Escola Paulista de Medicina, mas também uma universidade hoje que tem 9 unidades universitárias, entre as quais uma unidade que tem um programa de educação muito forte, recente, é novo, tem cerca de pouco mais de 15 anos, mas é um programa muito consolidado e progressista, com uma proposta que veio também com propostas progressistas, propostas de mudança e também de qualidade, porque nós sabemos que nós estamos sofrendo com a qualidade na nossa educação, né? Então, em todos os níveis. Gostei muito do que foi colocado aqui anteriormente, dos itens para um programa, e nesse item pesquisa e tecnologia é que eu coloco a ênfase, porque nós temos pesquisa tanto na USP quanto na Unifesp, hoje, pesquisas sobre educação básica. Vendo aqui nosso querido Daniel Cara também, um pesquisador da USP, exatamente nestes temas da educação e do que nós precisamos fazer. Então, nós temos soluções, nós temos saídas, e nós estamos pensando essas saídas, temos pesquisadores trabalhando nisso. Então, nós temos que trazer todo esse conhecimento que foi gerado nas nossas universidades e que é vivo e que continua em ação, em movimento, para dentro desse nosso programa. Então, estou aqui para me colocar à disposição nessa perspectiva da integração, formação de professores, mas não só isso, esse é um aspecto das pesquisas que nós fazemos, né? Mas muitas outras. E aí, acrescentando algo a mais aqui, e já finalizando, que este setor, que esse grupo também interaja muito fortemente com os demais no sentido de uma questão que é transversal, que é a questão da comunicação. Nós vamos sofrer muito com a comunicação e nós, lamento dizer, nós não estamos preparados. Nós não nos fortalecemos no sentido das tecnologias de redes e nas tecnologias que mexem com os algoritmos. Então, esse é um tema que requer um olhar muito especial de todos os grupos e uma integração, e também nós nos colocamos à disposição, porque nossas universidades também estão trabalhando nisso, né? Então, obrigada, gente. Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado, doutora. Desculpe, eu estava de máscara, não reconheci, né? A nossa reitora está aqui colaborando com o nosso amigo Claudete com a palavra. Boa noite a todos. Eu penso, antes de fazer uma proposta aqui, se me permite, eu quero fazer uma breve consideração da ineditez desse momento, de disputarmos pela primeira vez a Prefeitura de São Paulo numa frente ampla, obviamente no campo progressista, mas é inédito isso. E aí eu penso, é claro que eu vou me ater à parte que me cabe nesse latifúndio da educação, que é a educação infantil, mas eu acho que nós temos, nesse coletivo da educação, pensarmos como nós vamos construir uma narrativa para ganhar essas eleições. Visto que, principalmente, reitora, pós-pandemia, nós tivemos uma acomodação e uma satisfação da comunidade escolar no aspecto principalmente das famílias, que tem sido, virou tudo nossas escolas. Então nós temos contratação de mães que estavam desempregadas e que estão lá cuidando da horta, fazendo isso desde a pandemia. E isso é importante. Distribuição de uniformes.
a municipalização. A semana passada, nós dos sindicatos específicos da educação estivemos na secretaria e eles abriram a municipalização, que a princípio seria 50 escolas, agora são 25, mas que beneficia, começou a beneficiar a partir do dia 15, 13 mil famílias que já tiveram depositado nas suas contas. É o dinheiro para comprar o uniforme escolar, comprar o material, com a promessa do transporte escolar, sem contar o superfaturamento nas obras. Todas as escolas estão recebendo uma quantia volumosa de recursos para fazer reformas desnecessárias. Por que eu estou começando a falar sobre isso? Para chamar atenção, concordando na setorização da nossa organização, porque nós temos muito pouco tempo e muito pouco trabalho. E nós vamos ter que pensar como a gente constrói, Bruna, essa narrativa, porque assim, felizmente, ineditamente também, acho que pela primeira vez, os sindicatos específicos da educação estão no mesmo lugar. Todos estão na campanha do Boulos para salvar São Paulo. Isso é uma coisa importante. Só que nós vamos nos deparar com duas questões que me preocupam. A gente vai segmentar, mas nós temos um problema que, na questão da educação infantil, eles contam com uma facilidade de uma política que nós adotamos, inclusive, em nossos governos, que foi a preferência do atendimento da educação infantil pela rede conveniada, e a gente sabe que o sistema é híbrido, vai continuar, então nós não poderemos questionar. E aí, nesse sentido, a minha preocupação é que se nós não estivermos em sintonia, a gente pode se chocar em algumas defesas que não fará bem para a campanha. A gente precisa do voto desse setor, por exemplo, que hoje atende 2/3 da educação infantil. Talvez a minha posição mais desconfortável. E aí, nesse sentido, eu penso, caras, que a gente tem que pensar em construir e colocar para o Boulos propostas para a gente ganhar essa narrativa da rede conveniada, mas também da rede direta. Então, nós precisamos, por mais doloroso que possa ser, a gente precisa, eu não sei exatamente. Lá no CEDIM nós debatemos o seguinte: um dos caminhos não é negar a importância dessa rede, mas dizer, para diferenciar do que eles estão convencendo a comunidade, os pais, de que nós vamos fazer diferente. Nós vamos garantir que a educação infantil em ambas as redes será ampliada com qualidade, com formação, e por aí vai. E aí, nesse sentido, eu queria, para finalizar, propor o seguinte, que todos pudessem considerar que uma das formas de nós atrairmos esse público é a de dizer, defendemos o concurso público. Inclusive, como coisa que nós já fizemos no passado, que os que trabalham hoje lá poderão, nos próximos concursos, terem pontuação diferenciada, reconhecendo esses trabalhadores. E aí eu finalizo dizendo, talvez o maior calcanhar de Aquiles nessa disputa na cidade, na educação, vai ser a questão da educação infantil. E por erros que nós cometemos, e aí ainda bem, vou finalizar, eu preciso finalizar com isso, uma das saídas é resgatar a importância do governo da Marta Suplicy do setor. Nunca se fez tanto. O PT nunca avançou tanto. A cidade nunca avançou tanto. Então, essas duas questões, como valoriza, abrindo a possibilidade deles prestarem um concurso público
considerando o tempo de trabalho e tudo mais, para não jogar a rede contra e resgatando a excelência que nós fizemos na cidade de São Paulo para a educação infantil. Obrigado. A palavra, Donizete, depois João. Boa noite a todas, todos e todas as crianças também. Cumprimentar aqui o Donato, com o qual cumprimento a mesa. Eu sou o Donizete, da diretoria do CPM, e falar sobre a educação infantil depois da Claudete é difícil. Mas nós temos um problema gigantesco, gigantesco. São 6 mil convênios da rede parceira, 6 mil convênios. É 3 vezes a rede total, 4 vezes até. São 1.600 escolas. SEI, EMEI, EMEF e EMEFES. Nós temos 8 escolas de EMEFES. Por isso a discussão anterior sobre o ensino médio profissionalizante, para nós não é o centro, mas é importante cuidar da reforma do ensino médio, currículo. Então eu queria que a minha fala aqui é não descer a pontos específicos, mas fazer um debate sistêmico. Nós não perdemos de vista o sistema. E uma fala para o Daniel, companheiro da campanha pela educação, não todos pela educação, mas a campanha, pelo amor de Deus. Então, assim, financiamento é fundamental. Nós discutimos a questão da rede parceira na cidade de São Paulo. E mais do que isso, o financiamento, não como tradicionalmente nós estamos acostumados a fazê-lo. Fundef, 25% aqui, 30% acolá. Não nesse sentido. O sentido dos bilhões de reais que a prefeitura tem e um percentual exageradíssimo que vai para a rede conveniada. 6 bilhões de reais ao ano. Então, essa é questão sistêmica. Por que razão? Tem dinheiro, mas não tem qualidade. Tem dinheiro, mas não tem qualidade. Então, a qualidade da educação é fundamental. Qual a qualidade que se produz na rede parceira? Não é semelhante à qualidade que se produz na rede direta. Até porque a população não está preocupada com qualidade, ela está preocupada com a vaga. Onde é que tem a vaga para o meu filho? E nós não temos esse problema de vaga na cidade de São Paulo, está universalizada o acesso à educação infantil de 0 a 3 anos. Então nós temos um problema seríssimo que nós estamos debatendo, que é a iniciativa da rede parceira, dos convênios, de transformar os 6 conveniados de 0 a 3 anos em CMEIs. Por que razão? Porque eles pegam a demanda de EMEI, que é de 4, 5, é isso 5 mesmo. tem 11 meses, 6 anos no ensino fundamental. Então há um movimento para capturar o financiamento do EMEI para transformar esses 6 mil em 6 mil CMEIs. E no futuro, um problema para o nosso governo, o futuro governo Bolsonaro. Como é que você transforma? Não é que você transfere 6 mil convênios, 6 CMEIs, para 400 EMEFs de fundamental. Não cabe fisicamente, não cabe. Então nós temos um problema para enfrentar, um problema sistêmico para enfrentar no atendimento do direito da criança a ter a sua vaga, mas uma vaga com qualidade. Então eu queria que nós pensássemos em todos os grupos essa questão do financiamento que perpassa toda a educação na cidade de São Paulo e é fundamental. E o Nunes tem feito negócios. Financiamento não é qualidade, é negócio. Então, o negócio de os restaurantes que tem em cada uma das escolas, eu chamo de restaurantes. Vamos lá na cidade de São Paulo, tem um restaurante que começa o dia com 5 mil refeições garantidas, contando o lanche, todas as mesas. Não há na cidade de São Paulo isso. Os uniformes, e para concluir, ou seja, um gasto excepcional com recursos que não são diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Necessário, mas nós vamos discutir isso. Como é que se gasta melhor e se aplica melhor os recursos na cidade de São Paulo. É isso. Obrigado, José. Malu. Bem rápido. O CIPM, o auditório do CIPM está à disposição para nós fazermos reuniões quando e como necessário for. O Agaporé,
540, lá cabe mais ou menos 600 pessoas. Perto do metrô, é bom. Boa noite a todos e todas. Eu sou o João Zafalão, eu sou da diretoria estadual da POESP, sou da direção nacional do PSOL e da direção estadual do PSOL. Eu, inclusive, na eleição anterior do Bolsa, a gente está junto com o Daniel, que coordenou a nossa equipe, a gente conseguiu construir um programa educacional do Bolsa. A gente tem uma partida também da eleição anterior para poder contribuir nesse programa que vai ter que ser ampliado, renovado, reformulado pela adesão de vários partidos. Eu queria só falar 3 coisas rápidas aqui. A primeira, partindo do que você iniciou, dona, sobre esse problema. A gente derrotou o Bolsonaro eleitoralmente. Essa semana teve notícias boas, né? Foram um conjunto de provas que ligam o Bolsonaro e muitos bolsonaristas ao golpe. E ele vai reagir no dia 25. Então, eu vou aproveitar, como bom sindicalista que sou, que eu acho que todos os sindicalistas aqui presentes têm a obrigação de, nas suas diretorias sindicais, aprovar resoluções indicando que as centrais sindicais, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, tem que botar povo na rua em março. Claro que não no dia 25, é uma bobagem, mas botar povo na rua em março. Porque se o protagonismo das ruas retomar para a mão do bolsonarismo, a gente vai ter muito mais dificuldade do que se a gente conseguir manter as ruas no nosso campo. Porque nós temos que disputar as ruas só na conversa, no fake news a gente perde. Então a gente tem que ter um desafio político nosso que eu acho que sobre o tema, evidente que a turma vai reunir os sindicatos, a gente acha que tem que ter essa compreensão de que a gente tem que tomar um protagonista. Sobre o tema do programa, eu queria colocar 2 ou 3 coisas. Chegou a primeira sistematização feita aqui sobre os grupos. Acho correto ter grupos, porque a gente tem que envolver uma quantidade imensa de pessoas num tema que tem muita gente que é boa de educação, que está no chão da escola, e nós temos uma vantagem. Se tem um lugar que nós temos vantagem com a nossa candidatura, é na educação. Na cidade de São Paulo, não tem dúvida. Nós somos amplamente majoritários no chão de cada escola municipal, de cada escola estadual, de cada ETEC e até das escolas privadas. É amplamente majoritária a luta e o desejo, né, de que essa frente ganhe as eleições. Eu queria trabalhar com 2 ideias gerais que eu acho que a gente tem que pensar para o programa nosso. A primeira é uma ideia que a gente sempre trabalhou da cidade educadora, que você um pouco tocou no começo. Que a cidade educadora é pensar a educação integrada, com a cultura, integrada com os esportes, integrada com os espaços públicos. Isso é parte de um projeto mais global da educação do programa nosso. O segundo aspecto é o seguinte: tem temas que são evidentemente complexos, mas que a gente tem que responder. Porque um programa nosso, que seja diferente dos programas que governaram São Paulo, ele necessariamente tem que entender a educação como um direito. E se é direito, ela tem que ser pública, tem que ser estatal. Nós temos que enfrentar de frente o tema das privatizações, das terceirizações e das conveniadas. Evidente que cada trabalhador de conveniada, cada lá que está no chão da escola, esse é um aliado nosso. E muitas vezes ele é transformado em inimigo nosso por uma campanha mentirosa contra nós. Eu concordo com a Claudete. Eu sou daqueles que defendem que cada escola conveniada, que a gente consiga ampliar a rede municipal e retroceder o conveniamento, esse funcionário tem que ter direito de ter prioridade para participar de um concurso público, de ser um trabalhador aqui. Nós temos que convencê-lo que vai ser melhor para ele e principalmente para as crianças. Porque não enfrentar esse debate, essa é uma situação que é inaceitável. De ter, sei lá, falaram em 8 mil, 2 mil, 5 mil, tantas, 6 mil conveniamento, onde a ampla maioria é esquema, e nós sabemos que é esquema, certo? Vinculado a vereadores, aonde tem gente séria, vai ter muita gente que não é séria nesse processo, e as crianças muitas vezes estão em espaços inadequados, com colchão estragado, com ameaça de cair na parede. Nós temos que defender esse direito. Claro que a gente tem que ter um processo político, certo? É um processo que não vai conveniar mais a partir do primeiro dia do governo, vai ter fiscalização, vai ter ampliação da rede própria e vai ter uma política efetiva do fim do conveniamento. Esse é um debate que eu sei que é um debate complexo, eu acho que a gente tem que fazer com muita força. E, evidentemente, a defesa do direito dos trabalhadores, né? O concurso público, o direito dos trabalhadores, a organização e a gestão democrática de verdade nas escolas, elas têm que ser retomadas com muita força.
Porque essa é a força do processo educacional, é isso que pode fazer amplas mobilizações de baixo para cima, já no processo de campanha eleitoral, para derrotar esse neofascista do Ricardo Nunes, que agora está em crise de identidade essa semana, né? Mas que é uma catástrofe para São Paulo. Então, acho que esse é um pouco que a gente tem que tratar esses temas, entendendo que da forma que a gente pode ter a melhor forma possível para tratar o tema. Mas combater as privatizações e defender a escola pública de direito é a defesa de uma escola 100% pública e estatal. E nós temos que fazer isso. Concluo dizendo o seguinte, concordo plenamente, é o terceiro turno da eleição de São Paulo, eleger Boulos de São Paulo é quase que uma condição para a gente poder impedir que o bolsonarismo volte ao governo federal, com Lula, da forma que for. Então nós temos obrigação de ganhar essas eleições em São Paulo e vamos ganhar. E a educação pode ser uma força motriz para derrotar a extrema-direita em São Paulo. Obrigado. Depois da Laura. Boa noite, eu sou professora da Rede Pública Municipal, atuo na Zona Leste, mas antes de ser professora na rede municipal, eu vim de movimentos populares que possibilitaram que, por meio dos conselhos de escola, mães de alunos pudessem participar da política pública municipal. A partir disso, eu me alfabetizei politicamente, me tornei professora, e desde então luto pelas condições de trabalho. Porque a gente, acho que principalmente a partir dos anos 90, foi incitado a responsabilizar os servidores públicos por todas as mazelas governamentais. E a gente vem sofrendo, como trabalhador do serviço público, um ataque insistente desde os anos 90 e tem tido muita dificuldade, porque além das nossas condições concretas de trabalho, a gente perdeu um pouco a nossa autoridade do ponto de vista de prestígio social, de autoridade. Então a gente vem sofrendo ataques que são muito difíceis de serem enfrentados, e uma das questões que eu estou propondo é que a qualidade da educação ela não desassocie as condições de trabalho. Então, se a gente pensa em políticas de atendimento, pensar que toda política de atendimento ela tem que vir acompanhada de uma condição de trabalho docente, de uma condição de trabalho na escola. E aí, pensar que isso exige políticas intersetoriais. Não dá para a gente pensar, por exemplo, quando a gente atende na escola uma família que tem uma criança cadeirante. Muitas vezes, junto dessa criança cadeirante, tem uma mãe alcoolista, tem alguém em depressão, tem uma família vulnerável de baixa renda. Então, isolar essas questões torna muito mais difícil a gente enfrentá-las na sala de aula. Então, as políticas intersetoriais, pensando, como a gente já fez alguns ensaios em outras iniciativas, pensando na questão de assistência social, saúde, política de trabalho associadas, nos ajudam a fortalecer ações que enfrentem de uma maneira mais abrangente as questões que a gente enfrenta para poder obter essa qualidade na educação. E aí tem uma outra questão que eu acho que é importante pensar a respeito, é o aumento da destinação de recursos que a gente teve pelo PTLF nos últimos anos e que tem sido, de alguma forma, utilizado por empresas para fazer reformas, muitas vezes desnecessárias, para reformar telhados que não tem nenhum problema, ou para reparar escolas recém-construídas, e que poderiam, por exemplo, ser utilizadas para que a própria população, por meio de cooperativas, por meio de iniciativas locais, tivesse ações que fortalecessem não só localmente a população, a economia, mas que também de alguma forma promovesse a participação e promovesse também a transparência. Então, o que eu penso é isso, é pensar a qualidade da educação como um eixo maior, que envolva o trabalho, o uso de recursos, a distribuição e os critérios de uso de recursos, e as políticas de atendimento de uma maneira mais abrangente. Obrigado. Mas a Laura é o Yuri.
boa noite para todos e todas. Eu sou Laura, sou da Rede Municipal de São Paulo, sou professora e estou coordenadora pedagógica do CEJA, aluna Jéssica Nunes Herculano, e sou militante do PSOL e diretora do CIPM também. Muito bem, primeiro eu queria saudar todo mundo que está aqui e falar um pouco desse processo. Acho que nós temos aqui educadoras e educadores com trajetórias, lutas, né, percursos diversos, construções diversas, e a gente está aqui em um esforço generoso e unitário para a gente conseguir construir um programa que não seja a repetição daquilo que a gente já escreveu, a justaposição daquilo que a gente já fez, mas que a gente seja capaz de ter uma formulação melhor e mais avançada do que a gente construiria isoladamente sozinho. Então eu acho que não é isso uma disposição que eu espero que a gente tenha, da gente não ficar, isso é meu, isso é... Não, isso aqui é uma síntese coletiva que vem da nossa militância diária nas nossas escolas, nas universidades, nos sindicatos, nas nossas lutas, mas que a gente consiga olhar para essa cidade e responder aos desafios importantes que temos. Queria falar também que esse programa ele tem que representar e dar corpo a essa ideia muito genérica do que é o direito à educação. Eu acho que esse é um desafio, inclusive, de como a gente comunica isso para a população e para as educadoras, né? O direito à educação todo mundo defende, mas nós temos que dar forma, nós temos que dar corpo e nós temos que colocar isso em movimento no sentido que as pessoas se reconheçam nesse programa e se coloquem, né, para construir, para participar e para a gente conseguir ganhar essa eleição e colocar em prática. E queria falar também da rede municipal, porque eu acho que a gente tem que falar com essas educadoras, né, que são as gestoras públicas dessa cidade. Muito se fala da experiência de gestoras, né? Temos muitas pessoas aqui que tiveram experiência na gestão, mas eu quero defender que quem está lá como gestora pública diária da política pública da educação são as professoras, as educadoras, a efetivação do direito à língua pública. Eu acho que isso é importante para a gente conseguir também avançar em uma rede que resiste. E aí eu queria falar um pouco sobre o cenário. Eu coloco um pouco Dória, Bruno Covas, Ricardo Nunes, e desde lá até aqui a nossa ladeira não parou. Nós temos que falar Salve São Paulo. É óbvio que eu acho que as famílias olham para a rede como um atendimento de qualidade, e é por conta da resistência de quem está trabalhando lá e por aquilo que a gente segurou. Mas nós estamos vivendo um desmonte assombroso. Falta tudo na escola. Tudo. E a gente tem que conseguir falar, concordando com a Malu, né? Acho que a Malu falou aqui antes, que o atendimento de qualidade passa por gente trabalhando na escola. Tem que ter professora na escola, tem que ter quadro de apoio na escola. Não tem potência educacional que não se efetive com a escola cheia de gente trabalhando. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para falar. Agora, entrando um pouco nas opiniões sobre alguns pontos, e aí a gente vai seguir o debate aí sobre os outros aspectos. Sobre a educação infantil, né? Eu acredito que o Donizete, eu tenho um acordo no quadro geral que ele colocou. Agora, eu acho que tem uma chave nesse debate, e que a gente vai ter que achar o melhor jeito de comunicar e de conversar. Mas é verdade, sim, que a chave da qualidade está sempre ameaçada no contexto ou do convenamento ou das terceirizações no geral. Vou dar um exemplo. Educação antirracista, educação de combate ao machismo, isso está no estudo do Tribunal de Contas, que fala que muitas das... É um critério de qualidade e que muitas vezes as entidades conveniadas, muitas vezes as entidades que estão vinculadas a setores religiosos não fazem. E isso para nós é critério de qualidade. Então a gente também tem que falar. E quem trabalha na conveniada, concordo com a Claudete, concordo com o João, a gente tem que falar sim que essas trabalhadoras têm que ser da nossa rede. E nós temos que pensar como fazer isso. Quem é da rede conveniada não consegue estudar, não tem horário de formação. Então, óbvio, né? A gente concorda que é um tema sensível, que a gente vai ter sim. Mas eu acho que entre nós a gente tem que avançar nessa percepção. E mais uma faceta aí, um outro aspecto. É a cidade mais rica, um baita orçamento, e todos os dias nas escolas, as trabalhadoras de limpeza terceirizadas e da merenda são demitidas, não recebem o vale transporte, vão a pé trabalhar. É ou não é? É inadmissível que as mulheres, trabalhadoras negras, inclusive, que trabalham na terceirizada, que tem 15 minutos para almoçar. E a gente não vai falar sobre isso. São Paulo tem obrigação
trabalhadoras nas escolas ao fazer a merenda. E para terminar, eu trabalho na EJA. A EJA sofreu muito com a pandemia, como todos os lugares. E São Paulo, antes da pandemia, já tinha uma política de fechamento da educação de jovens adultos. E nós temos um compromisso histórico político com essa modalidade, então a gente tem que dar mais visibilidade e propostas muito concretas para falar disso. E democracia. Essa gestão, por exemplo, vai fazer campanha de educação integral, que é um integral bem meia boca, para falar muito francamente, mas obrigou as escolas a fazer um atendimento desse. A revelia dos seus projetos, a revelia da multifunção. Então, eu acho que a gente tem que falar que essa é a gestão que mais esvaziou os conselhos de escola e a democracia. Então, acho que nós temos que ser a gestão que defende a gestão democrática e investir. Obrigada e força para nós, vamos ver. Obrigado, Laura. Yuri e demais. Alô, boa noite. Bem, eu sou Yuri, sou coordenador pedagógico na Rede Municipal de São Paulo. Fui professor de História por 10 anos na rede. Fico muito feliz de estar aqui e ver várias caras conhecidas da trajetória nessa rede aí. Mas eu queria retomar o que a Cida Pérez falou no começo da reunião, né? E pensando um pouco no que foi falado aqui, os que me antecederam, em relação à construção dessa narrativa, para a gente conseguir disputar a eleição. Eu insisto no argumento da Cida, no sentido de que talvez o debate de educação integral seja um eixo estruturante importante para a gente construir essa disputa pela cidade de São Paulo. Como foi falado aqui, o Ricardo Nunes vai usar a questão da educação integral como algo na campanha dele para tentar ganhar essa eleição. Como a Laura, como antecedeu, disse, é um trabalho mal feito. A expansão foi feita à revelia das escolas. As escolas foram obrigadas a aderir ao programa São Paulo Integral, destruindo inclusive a concepção do programa. E não era essa a ideia. Né? A ideia é que as escolas tivessem autonomia para poder, conhecendo a sua comunidade escolar, fazer ou não a adesão ao programa. Então o que existe é uma adesão forçosa e mal feita. Né? Porque a gente está inclusive com um quadro muito deficitário de professores e servidores de maneira geral nas escolas que aderem ao programa São Paulo Integral. Geralmente o que acontece é que a gente tem a vaga do servidor, mas o servidor de fato não chega lá porque não tem, precisa de uma política de expansão, né? Então mais concurso, como já foi falado aqui. Mas a gente precisa ganhar a eleição. Né? O fato consumado é que a gente precisa ganhar a eleição. Então eu penso que o caminho que talvez tentando tentar contribuir para esse debate de como que a gente cria essa narrativa conjunta é a ideia de educação integral em tempo integral, que é uma coisa que a gente tem uma dificuldade às vezes conceitual de perceber, mas que é necessária, porque a gente precisa dizer às famílias, aos estudantes, que os filhos dela estarão nas escolas e estarão por mais tempo nas escolas, para fazer uma expansão desse debate de educação integral. Então o que eu quero dizer é que o Ricardo Nunes virá com o debate, nós temos que estar prontos para rebater e rebater dizendo, ó, o que nós vamos fazer faremos por mais tempo e faremos melhor. Tá? Então eu acho que é isso. A educação integral precisa ser um eixo norteador do programa de governo do Guilherme Boulos para que a gente consiga dialogar com a população. Né? Claro que todas as questões que foram trazidas aqui são de fundamental importância, mas muitas delas são de difícil apreensão para quem não é da rede. Esse debate de rede conveniada e rede direta, por exemplo, é um debate para nós que somos da rede, é muito claro, é explícito. De fato, a gente vivencia uma precarização explícita desse processo. Mas eu tenho dificuldade em imaginar que esse é um debate que seja de fácil tradução para uma campanha que vai ser uma campanha dura, que a gente tem muita chance de ganhar. Né? Várias pessoas aqui na escola, as pessoas sempre falam que eu sou muito otimista. Não é um otimismo vazio. Nós nunca estivemos tão perto, né, como nós estamos agora. A gente vai ganhar essa eleição. Mas a gente não pode perder de vista. E para ganhar essa eleição, a gente tem que saber se comunicar de maneira clara, de maneira explícita e fazendo uma proposta que atenda a demanda da classe trabalhadora dessa cidade. Tá bom? Muito obrigado. Pessoal, só para combinar aqui, são 9h22, 12 inscritos. 12 inscritos. Eu estou sendo tolerante, falei de 3 a 5 minutos, quase todo mundo falou 5 minutos, não tem problema.
Eu não tenho problema em ficar mais uma hora ou mais, mas assim, eu acho que muita gente tem. Então, acho que tem gente pedindo inscrição, mas acho que não dá para a gente abrir mais, né? São 12 inscritos, a gente vai garantir a palavra. E eu vou avisar agora com 2 minutos e meio para a pessoa ir para concluir. Evidente que eu vou cortar a palavra de ninguém, mas só a sensibilidade da gente não acabar muito tarde. Tá? Edmar e depois ao Claudir, né? Muito boa noite, Donato. Muito boa noite, Diogo. Muito boa noite, Denise. As pessoas que eu cumprimento, parabenizo a mesa. Muito boa noite a todos, todas e todos. Muito rapidamente compartilhar com vocês 3 reflexões. A primeira é dizer que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que todas, todos e todos nós aqui temos certeza que o analfabetismo é uma metodologia de enriquecimento da classe dominante brasileira. Então é inadmissível que a 5ª maior cidade do mundo, que é São Paulo, tenhamos esse número de crianças analfabetas, crianças que não evadem, mas que são expulsas da escola. E aí, nesse sentido, não sei se involuntariamente ou não, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem a mais absoluta razão quando ele fala que na educação não é gasto, mas é investimento. Então eu penso que essa campanha tem que pregar 48 horas por dia a ideia de investimento máximo na educação. E penso também que a proposta de uma universidade pública na cidade de São Paulo seria razoavelmente muito bem-vinda. A segunda reflexão que eu quero compartilhar com vocês é dizer que a ideia da escola sem partido, infelizmente, em certa medida, vem sendo colocada em prática. Porque o que nós mais ouvimos, e eu não fiz isso, meu nome é Edmar Silva, sou militante da PUESP e militante do movimento negro. E o que nós mais ouvimos diariamente é que cresce nas escolas o número de assédio e a perda da liberdade de cátedra de nós, as professoras e os professores. Então é preciso que a campanha bata de frente com a ideia da escola sem partido e que escola democrática não seja um programa de governo, mas que seja de maneira efetiva. E para concluir, dizer para vocês que é simplesmente inacreditável que até os dias atuais, e isso só não aconteceu hoje porque nós não tivemos aula com a criançada, as crianças negras ainda sejam chamadas de macacos, de urubus e um monte de outra coisa racista no espaço escolar e sobretudo na sala de aula. Então o programa de governo da educação para o Salve São Paulo necessariamente tem que prever medidas concretas que possam superar essa realidade e que o tema das relações raciais seja de fato transversal. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, vou ser rápido e objetivo, já estava pensando nisso. Até porque eu tinha várias coisas para falar e muita gente falou isso. Mas eu quero começar por uma questão. Eu estava aqui brincando, nós chegamos os 3 juntos, o Richard, o Zafalão, o Richard e eu, a gente coincidentemente parou, né? Nós temos as nossas disputas, as nossas militâncias dentro da PUESP e a gente hoje está junto. E aí eu falei, agora nós estamos tudo junto também aqui, né? Então é importante isso, né? Claudete resgata essa questão. A gente está junto e a gente tem que pensar nisso, no todo. Se a gente não pensar no todo, a gente fica no individualismo. Em muitos momentos a gente teve, né? E agora é um momento de crescimento. E aí eu fico pensando, né, Donato, a gente que faz esses planos aí, que discute esse plano de educação há algumas décadas, né? Eu fico pensando que é um momento muito gratificante de crescimento pessoal para a gente. A gente cresce quando a gente constrói isso, porque a gente vai estudar, porque a gente vai aprender. E aí, Soraya, eu vou me permitir para você também, Edmar, eu vou permitir porque a gente tem as Unicels, nós temos 48 universidades municipais em São Paulo. Nós já temos universidade municipal, que foi uma das conversas que a gente teve, inclusive, com o Fernando Haddad.
né? Vamos criar as universidades. E aí a gente tem que usar esse processo todo, essas universidades, e aí que, junto com meu amigo William, aí a gente conversa muito sobre essas coisas, essa questão de tecnologia. E aí é uma das áreas que a gente tem que pensar no todo. Essa é a integração do todo. É isso que vai dar uma escola de ensino integral. Não é o tempo integral que o PSDB criou, que o Tarcísio e o outro estão bancando, que o Padula está lá bancando. Não é isso. A escola de educação integral é diferente da escola de tempo integral. Ele não precisa estar 8 horas no dia e não ter a integralidade. Ele tem que ter integralidade. Então, essa é a importância disso. Para encerrar aqui, para não chegar nem nos 2 minutos, eu vou dizer que... Já está em 3. Mas essa questão, a gente vai ter que pensar muito, e é uma das coisas que a gente trabalha muito, é a questão das mídias sociais. Essa questão dos fake news, essas questões de como a gente usa essas mídias, de como a gente se integra. Nós vamos ter que trabalhar muito isso, né? A gente criou nas últimas campanhas aí as tecnologias digitais, a coordenação digital. Então a gente vai ter que pensar nisso e trabalhar isso junto, e aí o seu papel vai ser fundamental aqui. Nosso secretário Mor, o Diogo, vai ser muito importante nesse processo. Um abraço. Obrigado, Paulo. Próximo, Marcial. Eu tenho um convite aqui que o coletivo Paulo Freire e demais coletivos parceiros convidam vocês para o encontro da deputada federal Luísa Erundina e o deputado federal Guilherme Boulos para refletirmos e defendermos a Escola Pública Municipal de Ensino. Dia 16 de março, às 15 horas, no Símbolo, na Borges Lagoa 208. Tá bom? Todos presentes. Estão todos convidados aqui. Marcial. Ok? Bom, primeiramente falar da importância desse momento aqui, né? Todos reunidos, por uma causa importante relacionada às políticas públicas aqui na cidade. Eu acho que, representando, sou o Maciel, sou dirigente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo, o SINDCEP, também coordeno o Fórum Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Acho que é importante a gente fazer esse debate, primeiro dar uma tranquilizada no Miguel, ressaltando a importância do que ele trouxe aqui na sua fala, e dizer que a gente tem um GT LGBT, tá? Um grupo de trabalho que se reúne no dia 23, tá? Para poder fazer esse mesmo debate e, portanto, como o próprio Donato trouxe, a intersecção com as outras áreas que serão debatidas também. Estarei lá. Também sou o secretário municipal LGBT do Partido dos Trabalhadores aqui na capital. A Cida traz uma proposta que eu acho que é interessante. Nós acabamos verificando o tempo que esse grupo terá para poder solucionar, trazer temas, trazer propostas, né? E ele é muito curto, então eu estou entendendo que, inclusive, a gente vai precisar formar grupos dentro do grupo, porque há discussões e debates que serão necessários serem aprofundados, né? Se eu falo de rede, eu trago muito essa questão que foi colocada aqui, se não me engano, pela Malu, a importância da gente discutir a relação da educação com as demais políticas públicas da cidade. A educação em si, né, ela tem um poder, mas ela não dialoga sozinha, né, lá no território. Então é importante a gente pensar. E aí acho que essa discussão da criação do grupo de rede de proteção social, a discussão da educação integral pode aproximar a discussão da assistência, da saúde, da cultura, né? Eu acho que essa questão é importante. Da mesma forma, a questão da valorização dos profissionais, né? É muito amplo essa discussão. Discutir carreira, discutir jornada, discutir salário, né? Nós estamos aí, inclusive, com uma pendência há anos que não é cumprida, que é o cumprimento do artigo 100 da 14660, que propõe reajuste anual para os trabalhadores da educação, e há tempos a gente não vê isso acontecendo, né? E a muito custo, a campanha salarial unificada do ano passado conseguiu trazer, né, a questão e a discussão da quebra do 0,001% que vinha acontecendo, tendo um reajuste não desejado, mas um reajuste linear para todos os trabalhadores da prefeitura. Espero que o GT de Gestão, Inovação e Transparência traga esse debate e a educação também vá para dentro desse GT para poder debater a questão das especificidades da educação nessa questão. Trazer algo que eu acho que pode contribuir bastante, que não deve ser esquecido. O ano passado foi o ano das conferências. Paulo realizou no primeiro semestre a conferência do Plano Municipal de Educação.
né? E a propósito, né, ao contrário de toda a tentativa do governo em tentar tardar o máximo possível a avaliação e o monitoramento das metas do Plano Municipal de Educação, a gente consegue chegar agora em março com o lançamento do relatório final da conferência do PME. Isso traz para a gente um diagnóstico não só da situação da educação na cidade de São Paulo, mas traz também metas para qualificar ações para qualificar cada uma das metas que estão contidas no Plano Municipal de Educação. Então nós temos onde estamos hoje e para onde queremos ir. Então esse é um material importantíssimo que o Fórum se compromete, né, apesar de todas as tentativas de atrasar, né, esse lançamento, de trazer agora já no mês de março, no dia 5, a apresentação, a aprovação do relatório, e o Fórum Municipal é composto por quase toda a totalidade das entidades, movimentos sociais que estão colocados nessa sala hoje. Isso vai ser de fundamental importância. E para finalizar, não esquecer que nós acabamos de sair de uma conferência nacional de educação. E essa conferência ela traz questões que para nós são muito caras, né? E que pese muitas das questões serem afetas a questões federais, a um plano nacional que deverá tramitar, não dá para um plano de governo que participou intensamente dessa construção, não dialogue, né, com o que foi definido e decidido lá em Brasília, agora no final de janeiro. Discussões como dinheiro público para a escola pública, discussões como revogação de BNCC, essas questões têm que estar sendo sinalizadas, até para que a gente tenha credibilidade nesse plano em relação ao debate que faremos com a sociedade educacional aqui do município. Obrigado, Dona. Obrigado, depois, Maurício. Precisava complementar. Boa noite. Falei juntas porque a Regina é uma das fundadoras do coletivo Paulo Freire. Mais importância para falar do que eu. Mas faço parte da coordenação do coletivo Paulo Freire. Meu nome é Maurinho Rose, sou supervisora escolar da rede municipal. Estou representando o coletivo Paulo Freire e a Brigada pela Vida. Duas entidades que estão muito contentes de poder participar desse processo e contribuir na construção do programa do bolo para a educação. E principalmente por estar com tanta gente boa, muitos que eu vi aqui, no CONAC, na CONAI, no GT do Haddad, lembrando do ensino fundamental. Enfim, muitas pessoas que a gente, quando milita, a gente encontra nas ruas o tempo todo nessas situações de resistência. Nessa frente de forças presentes nesse encontro, vamos participar de todas as atividades desse grupo de trabalho, mas também, como o senhor colocou, leu o nosso convite, estaremos fazendo uma reunião, um encontro no dia 16 de março, que é esse convite que foi lido, que é um sábado, junto com outros coletivos, porque o coletivo Paulo Freire tem atuado já desde 2020, lutando desde 2019, tendo a importância de deixar o legado do Paulo Freire, principalmente porque as fundadoras trabalharam com ele. Então nós temos essa frente, estamos sempre na Paulista, uma vez no mês, lutando, realizando as denúncias necessárias. E deixa eu ver aqui para não me perder. Então, assim, nós já tínhamos também esboçado, nessas nossas discussões, a questão da gestão democrática, o currículo, as condições de trabalho e outras frentes, como a questão dos imigrantes que a colega lembrou, e do ensino médio. E também estivemos presentes na CONAI, em todos os processos da CONAI, fazendo valer o direito público da escola pública, laica para todos, de qualidade. É isso. Então, por favor, 16 de março, no nosso encontro. Pessoal,
lista de presença está com alguém ali? Está passando? Oi? Vamos lá. Tem mais uma para passar aí. Tem uma aqui e outra lá atrás. André, com a palavra. Boa noite a todos. Meu nome é André Stabile. Eu costumo me apresentar como uma das pessoas mais sortudas do mundo, porque eu sou filho de professor. E a educação possuiu as minhas células e os meus atos. Eu fico dedicado a isso. Fui secretário de Educação em 2 municípios. Sou secretário na Fundação Leonel Brizola, aqui em São Paulo, de projetos. E sou secretário-geral do Movimento Trabalhista pela Educação. Quero saudar o Donato, quero saudar o meu amigo Daniel Carlos, quero saudar o professor Iberê, que está aqui me acompanhando também nessa aliança e nessa parceria entre o PSOL, o PT e o PDT. Eu sou apenas porta-voz da essência da educação como o principal elemento, a principal política pública para transformar a vida das pessoas. Leonel Brizola dizia que a educação é o único caminho para emancipar os homens. O único caminho. E desenvolvimento sem educação é criação de riquezas apenas para alguns privilegiados. É a causa, é o berço da desigualdade. O trabalhismo tem ajudado nos legados mais estruturais da educação brasileira. Saíram da pena do trabalhismo a própria criação do MEC, no governo ainda de Getúlio Vargas. Mas também existiu um governador no Rio Grande do Sul, possuído pela educação, que construiu 6.000 escolas em um governo. Também o ex-governador Leonel Brizola investiu 54% do orçamento do governo do estado do Rio de Janeiro no projeto civilizatório do CIEPS, que ele queria tornar federal. O capítulo de educação da Constituição Federal sobre educação também tem uma pena trabalhista, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi relatada pelo senador Garcia Ribeiro. Em 2006, o PDT fez uma campanha com uma única proposta, que era a campanha de um sistema único, nacional e público de educação, assim como nós temos o SUS, assim como nós temos o SUAS, assim como nós temos o Sistema Único de Segurança Pública. O Brasil ainda não tem um sistema único de educação. Nós não estamos falando do Sistema Nacional de Educação que está tramitando por aí. Nós estamos falando do direito à educação, do direito de aprender de todos os brasileiros, independentes do CEP ou independente do nível socioeconômico das famílias. E, por fim, alguns bons resultados em educação que a cidade de São Paulo merece. Eu preparei para já deixar com o Donato, e é o início da nossa semeadura de ideias, uma síntese de algumas ideias que vai muito ao encontro do que a professora Cida disse aqui, na divisão, talvez, dos grupos temáticos e etc. O PDT está fazendo uma revisão do projeto do CIEPS para apresentar no Congresso do partido em maio, e algumas ideias são instituir, como algum professor aqui já disse, o professor de História disse que nos antecedeu, instituir uma política municipal de escolas de tempo integral para a educação integral, porque senão é precarização o nome correto de escolas que tentam fazer outros arranjos, quase sempre sobrecarregando os profissionais da educação. A gente vai deixar como semeadura também um plano municipal decenal pela primeira infância, vinculante aos demais planos setoriais decenais do município de São Paulo. Por quê? Porque a cidade deve e pode crescer e pode ser o maior exemplo para o país de uma cidade que prioriza o desenvolvimento humano a partir da primeira infância, porque já foi explicado que R$1 com $1 investido em primeira infância multiplica 8 vezes mais do que qualquer outro investimento em qualquer outra área. Vamos propor, que depende da ousadia e da vanguarda do plano de governo e do trabalho nosso nas ruas, que os professores possam se dedicar exclusivamente a uma escola e não sejam obrigados a trabalhar em 2, 3, 4, 5 e até 6 escolas, precarizando a sua necessidade de arcar com as suas despesas e compras. Vamos propor, que ninguém faz isso ainda, Donato, ninguém faz isso, Daniel sabe, nenhuma cidade brasileira forma professores
como se formam médicos. A formação da residência médica demanda um hospital de retaguarda, médicos mentores atendendo os pacientes para que os médicos em residência consigam ver a prática de como se aplica a medicina com objetividade e com resolutividade. Nós não fazemos isso ainda, então talvez possamos ter a ousadia de propor que algumas escolas municipais que estejam implantadas nos territórios mais vulnerabilizados recebam os professores de larga experiência e que lá os professores, ao invés de fazer um estágio muito simplificado e muitas vezes até precário, possam verificar na prática e fazer uma residência pedagógica com mentoria no atendimento dos alunos para que se possa observar o momento das luzes, que é quando as crianças aprendem. Fortalecer o programa de educação especial inclusiva, alguém já me disse aqui, é uma demanda importante da cidade de São Paulo e de todas as cidades, porque há muitos meninos ainda com e sem laudo que têm necessidades especiais e quem precisa mais deve ter um atendimento de qualidade e com prioridade. Talvez seja possível na campanha fixar uma meta de ampliar a rede de CELS. Talvez seja possível no orçamento que passemos de 46 ou 48 para 100 unidades, se houver ousadia e se as propostas forem de vanguarda. As escolas comunitárias que devem se abrir para as comunidades, que é a prática da educação no território, muito necessária e muito negligenciada, não apenas aqui. A professora que me antecedeu falou sobre a parceria importantíssima de que as universidades cooperem diretamente na formação dos professores. A USP, as universidades federais e talvez até um termo de cooperação técnica internacional com uma universidade para que os profissionais de educação do município de São Paulo possam ostentar no seu currículo e na sua formação um certificado com validade internacional. E por fim, para finalizar, é preciso sim que a gente implemente com sabedoria as tecnologias e os sistemas de monitoramento e avaliação de indicadores que possam dar ao prefeito, na mão dele ou lá no gabinete, uma posição exata de como está cada escola, onde é que nós estamos acertando e onde nós estamos errando. E pela atenção de todos vocês, muito obrigado. Depois o Daniel e a Cecília, tá bom? Prazer, hein? Bom, em primeiro lugar, antes de mais nada, boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes. E quero reiterar a importância de todo mundo, quem puder se fazer presente, mas para participar desse encontro do Coletivo Paulo Freire, que começou, é bom a gente lembrar, quando absurdamente, era o início do bolsonarismo como alternativa política no Brasil, eles tentaram tirar do Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. E eu tenho orgulho de dizer que graças a duas mulheres, a gente fez uma luta enorme, mas a deputada Luísa Erundina e a governadora Fátima Bezerra, que é uma excelente governadora do Partido dos Trabalhadores, porque é professora, e a gente tem que reiterar a importância dos professores e das professoras na gestão pública, conseguiram, depois de muita luta nossa, manter o Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Eu tenho o maior orgulho de dizer que o Paulo Freire é patrono da educação brasileira e foi secretário municipal dessa cidade de São Paulo. Viva Paulo Freire! Viva Paulo Freire! Então, dia 16 é um dia importantíssimo de encontro. Guilherme vai estar lá, Luísa também vai estar lá, mas o protagonismo é do coletivo Paulo Freire, a gente precisa reiterar a força desse coletivo. Bom, sobre a luta que a gente vai começar a travar agora na cidade de São Paulo, começar não, a gente sempre travou essa luta. É importante dizer que São Paulo teve 3 gestões que de fato honraram a cidade de São Paulo, 3 gestões que fizeram diferença. Tive várias atividades que foram organizadas na gestão do Haddad, com a Fátima aqui me chamando, participando, a gente articulando uma série de ações. A Cidinha foi nossa secretária na gestão da Marta, e nós tivemos, como eu disse, a honra de ter o Paulo Freire e várias pessoas que estão aqui presentes na Secretaria Municipal de Educação e que fizeram a diferença na história dessa cidade. E a gente precisa construir uma gestão agora que de fato faça diferença para a cidade de São Paulo e que reconstrua
aquilo que eu acho que é o maior valor que nós temos aqui na cidade, que é a força da rede municipal de São Paulo. Se for para sintetizar em uma frase o que eu acho que deve ser a gestão Guilherme Boulos e Marcos Suplicy, que eu não tenho dúvida que com muita luta, eu sou corintiano, então nenhum jogo é fácil para gente. Nenhum jogo é fácil para gente. Mas eu tenho certeza que vai ser uma luta difícil, mas concordo com o Yuri, a gente vai ganhar a eleição na cidade de São Paulo e vai ganhar a eleição na cidade de São Paulo para governar como povo, como sempre coloca o Boulos, a Luiz Erundino, e como o povo construiu uma nova cidade a partir efetivamente da educação. E nesse sentido, para mim, a linha geral é essa ideia de que a rede tem que ser a protagonista do processo. E a Claudete trouxe um ponto importantíssimo aqui, quero cumprimentar a Claudete, que é uma guerreira na luta pelo direito à educação, que ela chama atenção sobre uma questão que a gente não pode fugir dela. Foi um tema na eleição de 2020, junto com a Laura, com o Zafalão, com a Ana, que está aqui presente, várias pessoas aqui, a Ana Cecília também, a gente construiu o programa do Guilherme Boulos, eu coordenei o programa de 2018 da educação, quando ele foi candidato a presidente. Em 2020 nós construímos o programa e construíram uma mentira dentro do nosso programa, de que a gente queria acabar com a rede conveniada, que seria inclusive matematicamente impossível. E se tem uma coisa, como professores, que a gente sabe, a Elisete Arelário sempre falava isso, a gente sabe fazer conta. E a gente sabe pensar, Elisete presente sempre. A gente sabe pensar muito bem que deve ser a linha da gestão na cidade de São Paulo. E é importante dizer que sobre conveniamento, sobre participação do setor privado, nós temos um documento, inclusive, que a gente tem que trazer para São Paulo, um documento internacional que foi aprovado na Conferência Nacional de Educação. Fernando Castro esteve presente, a Andressa Pelando, eu também estive presente, é um documento da Organização das Nações Unidas que regula a participação do setor privado, comunitário e conveniado. E para vocês terem ideia do que a Claudete trouxe aqui com muita precisão, um dos princípios desse documento é exatamente valorizar os profissionais desses estabelecimentos, fazendo com que eles, inclusive, possam participar depois, posteriormente, do setor público, da rede pública. Ou seja, a proposta da Claudete eu já defendo, Donato, que ela tenha que ser incorporada, a Laura também conversou comigo, ela concorda com isso, tem que ser incorporado que as pessoas da rede conveniada elas possam participar do concurso com o reconhecimento do tempo que elas se dedicaram à rede. Então esse ponto é fundamental. E tem um aspecto que a gente precisa chamar a atenção, que a referência foi o que o Donizete trouxe aqui. Trouxe aqui com muita precisão, até parabenizar a fala do Donizete, que a gente precisa ter como referência a questão da qualidade. A população, o Donizete tem razão quando ele faz a observação, o número de convênios é muito grande e esse número de convênios não corresponde. O Zafalão chamou com muita força também esse aspecto. O número de convênios não corresponde à qualidade. A gente rodou toda a cidade de São Paulo, né, Zafalão, conhecendo a realidade das conveniadas. Conversei com muita gente das conveniadas, tem muita gente dedicada, tem muita instituição séria, mas tem um problema crasso. As trabalhadoras e os trabalhadores não recebem aquilo que eles merecem pelo trabalho que eles realizam. As condições de trabalho não são adequadas. Muitas vezes não existe possibilidade de saber o que está acontecendo ali no jogo concreto, de como chega o convênio e o que se realiza no convênio. Na gestão Haddad a gente tentou regular isso. E acabou que mudou depois a gestão, esse trabalho foi perdido. Então esse ponto precisa ser tratado com clareza. No nosso programa, já para finalizar, para também não estourar muito tempo, no nosso programa a gente tinha uma linha que eu considero que é uma linha que tem que ser fortalecida e tem a ver com o que a Soraya trouxe aqui para a gente. É claro que nós temos a Unifesp, a USP e os Unicels, já tive muitas atividades dos Unicels e é importante ressaltar a importância dessa política pública que foi implementada a partir de 2012 aqui na cidade de São Paulo e que avançou a partir de 2013 e que avançou. Mas o ponto concreto, que eu acho que esse é o aspecto de como unir a universidade, a Carlota Boto está aqui, minha diretora, minha chefe, está aqui presente, ela faz essa defesa com muita ênfase. A universidade, de fato, ela tem que se aproximar da sociedade. Mas eu quero dizer algo além disso. Não é só a universidade se aproximar, não é só as escolas públicas terem mais força, a gente precisa criar um conceito aqui
e que tem que ser um conceito brasileiro, não pode ser aquilo que circula no mundo, que era um ponto fundamental do nosso programa de 2020. A gente precisa ter a educação integral, em tempo integral, concordo com o Yuri, que senão a população ela não vai entender muito bem do que se trata, mas a gente de fato precisa construir, a partir do Paulo Freire, do trabalho que ele fez como secretário, mas também do trabalho intelectual que ele construiu, mas também do Anísio Teixeira, a possibilidade de São Paulo de fato ser uma cidade educadora. E eu quero lançar aqui um desafio para finalizar. Muito do que o André trouxe, quero cumprimentar também os companheiros da rede, do PCdoB, o Donizete já falou aqui, estão presentes, não tenho certeza se tem gente do PV aqui nessa grande aliança, mas a gente precisa ter uma pessoa do PV, então agradecer também a presença do PV aqui junto conosco, a gente precisa ter a clareza que a gente, para mudar a cidade de São Paulo, educação tem que ser uma política central na cidade de São Paulo. Não é à toa, Donato, que esse vai ser o maior plenário dessas atividades que a gente vai realizar para a construção do programa. E é o maior plenário porque nenhuma outra área tem a mesma capacidade de mobilização, de paixão, do que a área da educação. Então, se o lema da cidade de São Paulo não ser conduzido, o que eu quero propor para vocês é que a gente faça um lema para a cidade de São Paulo, que a educação seja a paixão da cidade de São Paulo. E não dá para aceitar mais, não dá para aceitar mais que a cidade de São Paulo, por não reconhecer a importância da rede, o trabalho da rede, a força da rede, que tem um trabalho fundamental e que precisa ter um ponto de gestão democrática fortíssimo dentro do programa, a gente não pode aceitar mais que São Paulo não seja uma cidade que dê exemplo na área de educação. E desde que João Dória, aliás, vou dizer mais, né? Fora as nossas 3 gestões, São Paulo nunca deu exemplo na área de educação e a gente precisa dar um exemplo para o país. Então, estou muito feliz de estar aqui com todos e todos, e eu acho que a gente vai vencer, e mais do que isso, a gente vai vencer com a educação sendo protagonista dessa eleição. E uma proposta, Donato, que a gente até agora não combinou isso, eu acho que a gente tem que fazer uma foto depois no final dessa atividade, dessa plenária, com todo mundo presente para mostrar a força da educação e marcar esse momento. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Ana Cristina, depois do Milton. São 4. E falta forte. Gente, voltei! Meu Deus! Que prazer! Que prazer enorme poder estar compondo essa ciranda de trabalho, essa ciranda de propostas, essa ciranda de história forte de uma esquerda vigorosa que nesse momento se afirma em comunhão. Isso é genial! Isso é genial porque isso nos redime, isso nos aproxima e nos fortalece. E isso nos faz vitoriosos. Vitoriosos, a priori, aqui na campanha, na fala, na construção, na composição e vitoriosos na gestão. Porque é isso que nós vamos ter. Nós vamos ter uma gestão de princípios populares, de princípios públicos, pela reestatização. Então, veja bem, e aí eu vou fazer uma fala como advogada que também sou. Tudo bem, eles privatizaram tudo. A gente vai reestatizar. É isso, é disso que se trata. Na CONAI agora em Brasília, Maciel estava lá e a gente também, né, brigando por cada discussão. Nem todas a gente ganhou, mas várias nós ganhamos. E a questão da afirmação da força do público tem que estar muito presente na nossa campanha. Isso tem que estar muito claro. O nosso Estado é forte, não é o Estado mínimo. E essa perspectiva de um Estado forte tem que estar presente em cada proposta nossa. Em cada proposta, essa afirmação, inclusive nessa ideia incrível da gente poder absorver os companheiros
das conveniadas, isso resolve de uma forma bastante estratégica e correta, como princípio de humanidade e de direitos humanos como defesa, senão a gente defende uma coisa e faz outra. Então, como diz o Paulo Freire, tentar diminuir ao máximo a distância entre o que se diz e o que se faz. Então, que a gente realmente não só denuncie, mas que a gente anuncie. É um binômio freiriano. E a nossa anunciação, eu acho que hoje o Paulo Freire falaria de anunciação, né, se inspirando até na canção da anunciação, e não anúncio, mas a anunciação dos nossos eixos, dos nossos temas de trabalho. Eu também apoio de uma forma bem emocionada e valente as propostas, os temas que foram levantados aqui, trazidos pela Cidinha, e penso que a rede de proteção social na verdade, também estratégica. Estratégica porque ela representa uma possibilidade de defesa da intersetorialidade na construção da educação integral como conceito balizador da organização da qualidade pública da educação. Então, essa conjunção da rede de proteção social na perspectiva da intersetorialidade, trazendo o conceito de educação integral no coração dessa interlocução. Nisso, eu penso que a gente tem um vigor enorme a defender, que é a possibilidade de trabalho com a capilaridade das nossas populações que acabaram de eleger os seus conselheiros tutelares. Eu sou conselheira eleita do Butantan e penso que os conselhos tutelares, como defensores do sistema de garantia de direitos, têm que estar muito presente na nossa campanha, na perspectiva dessa defesa de direitos numa alfabetização política popular. Porque se a gente tiver uma alfabetização política, a gente não tem Bolsonaros sendo eleitos nunca mais. E é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção. Vamos lá, gente! Mobilização e ocupação! Poulos e massa, já! Obrigado, Ana Cecília. Romildo, depois Rafael.